Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, a professora da disciplina de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos com o segundo assunto, que na verdade é densidade e substâncias puras e misturas. Então, na última aula, nós aprendemos o que é matéria. Na última aula, eu falei para vocês que matéria, ela apresenta duas ideias principais. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa. Como eu falei para vocês, a massa de um corpo, ela é medida usando um instrumento que é a balança. E, na verdade, a massa, quando eu digo a massa de determinado material, eu estou dizendo que é a medida da quantidade de matéria que existe nele. Então, ao colocar essa maçã nessa balança, a balança mediu aqui, ó, 167 gramas. Então, significa que essa maçã é uma matéria composta por 167 gramas, certo? Além disso, eu falei que a matéria, além de ter massa, ela deve, para ser matéria, ocupar lugar no espaço. Isto é, ela deve apresentar um volume. Na última aula, eu também falei para vocês alguns instrumentos usados em laboratório para medir o volume de uma matéria no estado líquido. Eu mostrei para vocês esse instrumento aqui, ó, chamado de proveta, e esse outro instrumento chamado de balão volumétrico. Então, se eu tenho um determinado líquido ali, que eu quero saber qual é o volume daquele líquido, eu jogo aqui na minha proveta, ó. Eu coloco aqui na minha proveta e aí eu consigo observar quanto de volume aquele material que é líquido apresenta, certo? Outra forma de medir o volume, ou seja, o espaço que uma matéria ocupa, é fazer um cálculo do seu volume, certo? Então, no caso de um retângulo, o cálculo do volume, ou seja, do espaço que ele ocupa, é feito medindo o seu comprimento, a sua largura e a sua altura. Então, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura, vezes a altura, e aí eu tenho o volume que esse material sólido, em formato de retângulo, apresenta, certo? Então, eu posso fazer a medida do volume dessas formas que eu comentei aqui para vocês. Lembrando que o volume de um corpo é o espaço que ele ocupa, certo? E aí eu trouxe aqui uma coisa para a gente analisar, certo? Então, o que eu estou mostrando aqui nessa imagem? Eu estou mostrando uma figura onde vocês vão observar que eu tenho cubos, ó, quadrados aqui, ó, cubos de materiais diferentes. Esse primeiro cubo, ele é de um material chamado de alumínio. Aqui, ó, eu tenho outro cubo que tem o mesmo volume que esse aqui, ó. Vocês observam que ele tem o mesmo tamanho, ou seja, tem o mesmo volume, ocupa a mesma quantidade de lugar no espaço. Só que dessa vez eu tenho o cubo de um material chamado de cobre, certo? E aí eu tenho aqui outro cubo que tem o mesmo volume que o primeiro, o mesmo volume que o segundo, só que muda o material. Eu tenho um material aqui que é, no caso, o chumbo. Então, eu vou pegar esses meus 3 cubos de alumínio, de cobre e de chumbo e vou fazer a medição da massa desses meus cubos, certo? Então, eu vou pegar eles e colocar numa balança. Então, vamos lá. Vamos começar com o de alumínio. Se vocês observarem, quando eu coloquei esse cubo de alumínio aqui na balança, vejam que a massa deu 2,70 gramas, certo? Já o cubo de cobre deu uma massa de 8,92 gramas. E, por sua vez, o cubo de chumbo deu uma massa de 11,34 gramas. Observem só que fato interessante. Eu tenho 3 cubos e eles têm o mesmo volume, só que a massa deles deu um valor diferente, certo? Então, vamos atentar para essa situação aqui que eu estou mostrando, onde determinado volume de uma substância tem mais massa que o de outra substância. E aí eu digo que tem maior densidade.
Ou seja, eu tenho 3 cubos do mesmo volume, porém, existe um cubo de uma substância aqui diferente das outras que tem um valor de massa bem maior. Então, como isso acontece, já que esses 3 cubos, eles têm o mesmo volume? Isso, na verdade, é explicado pelo conceito de densidade. Então, o que é densidade? A densidade é a relação entre a massa e volume dos corpos, certo? Então, se vocês observarem aqui, ó, que eu tenho o cubo de chumbo e o cubo de alumínio. Os dois têm o mesmo volume, porém a massa do cubo de chumbo deu bem maior do que a massa do cubo de alumínio, certo? Então, o mesmo volume de um cubo de chumbo eu tenho aqui também para o cubo de alumínio. Só que o chumbo ele apresenta uma maior massa. E aí, como é que isso é explicado? Isso é explicado pelo valor de densidade, que é a relação entre massa e volume. Então, vamos analisar aqui como seria isso. Como é que eu faço a medida da densidade de um material, certo? A densidade de um material, ela é calculada pela seguinte forma. Densidade vai ser igual à massa daquele material, que é dado em gramas, dividido pelo volume daquele material, certo? Que é dado em centímetros. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui da densidade do cubo de chumbo. Se vocês observarem, a massa do chumbo é 11,3 gramas, certo? E o volume daquele meu cubo de chumbo deu 1 centímetro. Então, vamos calcular qual seria o valor da densidade. Para isso, eu vou dividir 11,3 dividido pelo volume, que é 1. Se a gente dividir 11,3 por 1, o valor de densidade do cubo vai dar 11,3 e a medida da densidade é sempre determinada em gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade do chumbo deu 11,3 gramas por centímetro cúbico, certo? Agora, vamos calcular a densidade do cubo de alumínio. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a massa, colocar aqui. Então, deu 2,7 gramas a massa daquele cubo. E o volume daquele cubo também é 1 centímetro, certo? Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro. O que vai acontecer é que a densidade do cubo de alumínio será 2,7 dividido por 1, que vai dar igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, eu vou fazer uma pequena correção aqui no meu slide, para que vocês entendam que o volume, ele é determinado, a medida dele é em centímetros cúbicos. Então, imaginem que aqui no meu slide, eu tenho um 3 aqui em cima, para determinar centímetros cúbicos. Então, eu tenho 1 centímetro cúbico do chumbo, do cubo de chumbo, e eu tenho 1 centímetro cúbico do cubo de alumínio, tá ok? Então, por isso que deu aqui gramas barra centímetro cúbico, ok? Só essa pequena correção nesse slide. E aí, vamos continuar praticando esse cálculo de densidade. Aqui eu tenho um segundo material, uma matéria. Vejam que é a cortiça. Ela tem massa e ela ocupa lugar no espaço. Então, ela é matéria. Vamos calcular a densidade dessa cortiça, né? Ou comumente conhecida como rolha. Eu vou pegar a fórmula da densidade, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume, e aí eu vou colocar a massa dessa cortiça. E lá na balança deu 0,32 gramas. Então, 0,32 gramas dividido por 1 centímetro cúbico, certo? E aí, o que é que vai ter? 0,32 gramas dividido por 1 centímetro cúbico dará um valor de densidade de 0,32 gramas por centímetro cúbico, certo? Então, esse foi o valor da densidade da cortiça. Ok, pessoal? Então, vocês podem usar uma calculadora para fazer esses cálculos ou então fazer simplesmente mentalmente, já que é apenas uma divisão por número 1 até agora. Vamos agora calcular a densidade da água. Eu tenho uma massa de água de 100 gramas. Então, vou colocar 100 aqui em cima. E eu tenho um volume de 100 centímetros cúbicos, 100 aqui embaixo. Então,
Então, 100 dividido por 100 dará igual a 1 grama por centímetro cúbico. Esse será o valor da densidade da água. Lembrando que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Então, como vocês poderão notar, alguns materiais, mesmo tendo o mesmo volume, a massa deles ali de material é bem maior em determinados volumes do que em outros materiais, certo? Outra coisa que vocês devem saber sobre o cálculo de densidade, sobre a densidade, é que se eu tenho um valor de densidade de alguns materiais, eu posso saber se um determinado material afunda ou flutua, certo? Quando colocado em contato com outro. Então, a comparação entre a densidade das substâncias permite saber se um corpo afunda ou flutua. Lembrando daquele programa lá do SBT, que tinha aquele quadro de afundar ou flutuar quando colocavam determinados materiais, aquilo acontecia porque os materiais apresentavam densidades diferentes. Então, como é isso? Vou mostrar aqui um exemplo para você. Eu tenho a água, que ela tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, certo? A cortiça, a cortiça, que é esse material aqui, tem densidade de 0,32 gramas por centímetro cúbico. E já o chumbo tem um valor de densidade de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Se eu pegar esses materiais, a cortiça, o chumbo, colocar dentro da água, vocês vão ver que aquele material que tem maior densidade, ele vai afundar. E o material que tem menor densidade vai flutuar. Vamos ver aqui a imagem que eu vou mostrar melhor isso para vocês. Então, aqui vocês podem ver os 3 materiais que eu estou comparando. Água, cortiça e o cubo de chumbo, certo? Observem que o chumbo tem um valor de densidade maior, é 11,3. Então, ele vai afundar na água. Já a cortiça, como ela tem uma densidade menor que a da água, então ela irá flutuar nessa água, ok? Então, os corpos, eles afundam em determinado material porque sua densidade é maior, ou eles flutuam em determinado material porque sua densidade é menor. E aí vamos aos exemplos de como eu pediria isso em uma questão na prática. O primeiro exemplo é esse aí. Uma bolinha de gude de densidade igual a 2,7 gramas por centímetro cúbico e um pedaço de plástico de densidade igual a 0,03 gramas por centímetro cúbico foram colocados num frasco com azeite de oliva, que tem densidade igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico. O que irá flutuar no azeite? Então, pensem aí, pessoal. Para vocês saberem o que vai flutuar no azeite, vocês precisam olhar qual é o material que apresenta menor densidade que a densidade do azeite, certo? Então, pensem um pouco qual desses 2 materiais, a bolinha de gude ou o pedaço de plástico, vai flutuar no azeite. Então, observe que irá flutuar no azeite o material que é o quê? O pedaço de plástico. O pedaço de plástico, ele tem 0,03 gramas. Ou seja, esse valor de densidade é menor do que 0,92 gramas de densidade do azeite de oliva. Então, o pedaço de plástico, ele vai flutuar no azeite porque ele tem um valor menor de densidade. Já a bolinha de gude, ela tem um valor maior de densidade, 2,7 gramas. Então, se eu colocar essa bolinha que tem a densidade maior no azeite, vocês verão essa bolinha afundar, porque seu valor de densidade é maior do que o do azeite. Segundo exemplo, sabendo que a densidade do azeite de oliva é D igual a 0,92 gramas por centímetro cúbico
e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, o que acontece quando misturamos o azeite e a água? E aí, gente, o que vai acontecer se eu misturar o azeite e a água? Observem os valores de densidade e aí vocês saberão o que irá acontecer, certo? Então, percebam que o azeite, ó, ele tem a densidade 0,9. Então, 0,9 é menor do que 1, certo? Isso significa que ele irá flutuar na água, porque ele tem densidade menor que ela. Então, é o que está sendo mostrado aqui na imagem. Se eu misturar o azeite de oliva com água, como o azeite tem um valor menor de densidade, o azeite irá flutuar nessa água. Existem algumas coisas, alguns fatores que vão afetar a densidade de um material. Um desses fatores que pode alterar a densidade de um material é a temperatura. Então, como seria isso? Vamos observar aqui esse meu material. Percebam que esse material, ele apresenta esse volume aqui, ó, certo? E aí, o que vai acontecer? Se a temperatura mudar, ou seja, se eu aumentar essa temperatura, o que acontece é o seguinte, vamos supor que eu coloco aqui uma chama e estou esquentando esse material. Percebam que vai ocorrer um aumento do volume desse material. A temperatura, o aquecimento, provoca um aumento do volume desse material. Ou seja, esse material ele tem um volume maior, certo? Do que se ele estivesse na temperatura normal. Nós vimos que a densidade é a relação da massa pelo volume. Então, se eu mudei o volume do meu material, consequentemente, o valor de densidade também vai ser mudado. Então, observe. Esse material tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, certo? E aí, depois eu vou aquecer esse material. Após o aquecimento, esse material terá uma densidade, o quê? 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, a temperatura, ela muda o volume do material e se muda o volume, ela altera o valor de densidade daquele material, certo? Outra coisa que pode influenciar na densidade de um determinado material é a mudança de estado físico que ele passa, certo? Então, vamos observar o exemplo da água. Se vocês notarem, a água no estado líquido, ela apresenta a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, certo? Caso essa água ela mude de estado físico, ou seja, eu leve essa água lá para a minha geladeira e essa água se transforme no estado sólido, ou seja, sofra aquela mudança de estado chamada de solidificação, vejam só que a densidade daquela minha água ela foi modificada. Então, ficou a densidade da água sólida é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, se eu mudar o estado físico da minha matéria, do meu material, a densidade dele também vai ser alterada. Então, por isso que vocês irão ver o gelo flutuando na água. Então, embora eu tenha água líquida e tenha água sólida na forma de gelo, são a mesma substância, todos dois são água, porém o estado físico muda a densidade. Então, ó, a densidade da água sólida, no caso o exemplo do gelo, é menor do que a da água líquida. Se a densidade é menor, o gelo irá flutuar na água. Ok, pessoal? E aí nós vamos para a segunda parte da aula, que é a aula que vai tratar sobre a temática de substâncias puras e misturas. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma substância pura. Eu digo que uma substância é pura
quando eu tenho uma porção de matéria com propriedades bem definidas, ou seja, com características bem definidas. Quais características seriam essas, professores? Seriam aquelas características que eu comentei na aula passada, por exemplo, a temperatura de fusão, que é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido, a temperatura de ebulição, que é a temperatura em que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? E outra característica de uma substância é o seu valor de densidade. Então, aqui, ó, eu trouxe duas substâncias para vocês. Esse pozinho aqui chamado de enxofre. Percebam, o enxofre é uma substância pura porque apresenta características bem definidas. Tem um valor de temperatura de fusão, que é 95 graus. Tem um valor de temperatura de ebulição, que é 445 graus. E tem um valor de densidade, que é 2,07 gramas por centímetro cúbico, certo? Então, o enxofre é uma porção de matéria com características bem definidas. O ferro também é uma substância pura, pois apresenta também suas características bem definidas. Tem o seu valor de temperatura de fusão, tem o seu valor característico de temperatura de ebulição e tem o seu valor característico de densidade, certo? Então, isso são características do material ferro, assim como esses valores aqui são características da substância pura enxofre. Algumas substâncias podem até ter alguns valores parecidos dessas características, mas nunca todas iguais, porque cada substância tem suas características de temperatura de fusão, ebulição e densidade, certo, pessoal? Então, isso é como se fosse uma característica desse material, assim como é uma característica de nós seres humanos, termos cor de cabelo, cor de pele, tom de voz, peso e todas as outras características fazendo com que nós sejamos diferentes uns dos outros, certo? Então, aqui eu também trouxe dois exemplos de substâncias puras. A água também é uma substância pura, pois ela tem o seu valor de densidade característico, que só ela apresenta, e tem o seu valor de temperatura de ebulição também característico, que só encontra nela, que é a marca registrada dela. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele também tem suas características de densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão. Então, por isso o cloreto de sódio é uma substância pura. Eu digo que é uma substância pura porque ele não está misturada com outras substâncias. É pura. Porém, o que vai acontecer no caso de uma mistura? Na mistura, eu terei a reunião de duas ou mais substâncias puras. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu pego a substância pura água e pego a substância pura cloreto de sódio. Se eu misturar essas duas substâncias, se eu reunir elas duas aqui, ó, nesse copo, eu terei uma mistura de água e cloreto de sódio. O que vocês vão notar é que essa mistura aqui, ó, nessa mistura, a temperatura de ebulição vai ser diferente, o valor de densidade vai ser diferente. Então, eu não tenho mais na mistura, eu não tenho mais as mesmas características que a água tinha e que o cloreto de sódio apresentava, certo? Então, mistura é a reunião de duas ou mais substâncias puras. Nesse caso aqui, essas substâncias são chamadas de substâncias componentes da mistura. Elas deixaram de ser puras, porque estão misturadas, e são agora substâncias componentes dessa mistura de água com sal, certo? Quando a gente fala em substância pura, é bom a gente entender como é que eu represento essas substâncias puras. Eu falei para vocês na aula passada, não sei se vocês lembram, que o átomo ele é a menor parte que forma a matéria. E que o átomo é representado por esferas de diferentes cores, certo? E aí, o que eu tenho aqui? Numa substância pura, vocês só vão encontrar um tipo de átomo ou um tipo de molécula.
Lembrando que eu vou chamar de molécula quando os átomos estão unidos. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Aqui, ó, observem aqui que eu tenho algumas substâncias. Esse primeiro quadrado é uma substância. Aqui é outra substância, outra substância, outra substância e outra substância. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 substâncias diferentes, certo? Observem também que quando eu tenho só as esferas separadas, eu tenho um átomo. Quando eu tenho essas esferas ligadas, eu tenho moléculas. Então, aqui eu tenho 2 moléculas, certo? Aqui eu também tenho 2 moléculas, ó, formadas por quantos átomos? 1, 2, 3 átomos. Esse aqui, ó, eu também tenho uma molécula. Vejam que esses átomos estão ligados, ó, por esses traços aqui, ó, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos. Também é uma molécula. Aqui também é uma molécula formada por 3 átomos diferentes. Um átomo representado pelo roxinho, o átomo representado pelo preto e o átomo representado pelo amarelo. Aqui eu também tenho moléculas, ó. Uma molécula aqui, outra molécula aqui, outra molécula aqui. Por que que é molécula? Porque os átomos estão ligados, certo? Átomo, as esferas estão sozinhas, molécula, as esferas estão ligadas. Então, numa substância pura, vocês só vão encontrar apenas um tipo de átomo ou um tipo de molécula. Vamos ver. Vamos analisar a primeira substância aqui. A primeira substância é pura. Por quê? Vocês só estão encontrando um tipo de átomo. Vejam que eu só tenho um átomo de esfera vermelhinha. Então, essa substância é pura. Olhem aqui. Eu tenho uma molécula. Eu tenho moléculas. Uma molécula, 2 moléculas. Eu tenho o mesmo tipo de molécula. Vejam que elas são iguais. Então, essa substância aqui também é uma substância pura. Terceiro quadradinho. Temos outra substância pura. As moléculas são iguais. Quarto quadradinho. Eu só tenho um tipo de molécula. E também é uma substância pura. Quinto quadradinho. 2 moléculas iguais. Então, também é uma substância pura. Sexto quadradinho. Será que é uma substância pura? Sim, as moléculas também são iguais. Então, eu digo que a minha substância é pura se os átomos forem iguais ou se as moléculas forem iguais. Certo? Numa mistura, eu vou encontrar mais de um tipo de átomo ou mais de um tipo de molécula. Ou seja, átomos diferentes ou moléculas diferentes, certo? Então, eu trouxe 3 substâncias para a gente analisar. O primeiro quadrado é uma substância, o segundo quadrado eu estou mostrando outra substância, e no terceiro quadrado eu estou mostrando a terceira substância. Certo, pessoal? Então, vamos analisar se isso aqui é uma mistura. Para ser mistura, os átomos são diferentes e as moléculas são diferentes. Então, observem aqui. Essa molécula aqui é diferente dessa, não é? Que é diferente também dessa, é diferente dessa e é diferente dessa. Eu tenho moléculas diferentes, então é uma mistura. Segunda substância. Observem que eu tenho uma molécula aqui com átomos verdinhos e eu tenho uma molécula com átomos vermelhinhos. Como eu tenho moléculas diferentes aqui, então eu também vou ter uma mistura nesse segundo quadradinho. Vamos analisar o terceiro quadradinho. Observem que eu tenho uma molécula aqui parecida com o níquel, meus alunos sempre dizem isso, por isso que eu nunca esqueço dessa imagem, parecida com o níquel. Aqui eu tenho outra molécula também formada por átomos vermelhinhos, e aqui eu tenho outra molécula formada por átomos amarelinhos. Percebam que sempre que eu tiver moléculas diferentes, eu terei uma mistura, certo? Então, quando eu tenho átomos diferentes ou moléculas diferentes, eu terei uma mistura. Então, agora vamos ver se vocês entenderam o que eu falei e a gente vai praticar um pouquinho aqui no vídeo o que a gente aprendeu, ok? Eu tenho aqui, pessoal, uma amostra aqui para vocês analisarem, um material, o primeiro material, o segundo material, o terceiro material e o quarto material, certo? Cada quadradinho é um material. Aí eu quero que vocês me digam se esses materiais são substâncias puras ou se são misturas. Vamos lá. Primeiro material aqui nesse quadrado.
É uma substância pura ou é uma mistura? Pensem aí. Então, pessoal, o que a gente está encontrando aqui? Vejam que eu tenho uma molécula aqui, tenho outro tipo de molécula aqui e tenho um átomo diferente aqui. Eu tenho coisas diferentes, ou seja, átomos e moléculas diferentes. Então, isso aqui é uma mistura. Esse primeiro material é uma mistura. Vamos analisar o segundo material. Vejam, vocês me diriam que esse material é uma substância pura ou é uma mistura? Atenção para o fato de que aqui eu tenho moléculas formadas por átomos vermelhos e elas são iguais, estão vendo? São todas iguais. Então, isso aqui é uma substância pura. Terceiro material, substância pura ou mistura? Já dá para acertar, não dá mais para errar. Então, aqui é uma substância pura porque eu tenho átomos iguais. Então, é a substância pura. E, por fim, o quarto material é uma substância pura ou uma mistura. Vocês verão, então, que eu tenho moléculas iguais. Então, esse meu material aqui, como tem coisas iguais, vai ser uma substância pura. Tá bem, gente? E aí, a gente, quando fala em misturas, nós precisamos entender que existem dois tipos de misturas. Existe uma mistura, a mistura, que é chamada de heterogênea. Nas misturas chamadas de heterogêneas, vocês conseguem visivelmente identificar algumas das substâncias que formam essa mistura. Então, por exemplo, quando eu pego duas substâncias, que é o óleo e a água, e eu reúno elas duas, misturo, vocês verão que eu terei, então, uma mistura, porque é a reunião de duas substâncias diferentes. Essa mistura é chamada de heterogênea porque vocês conseguem visivelmente observar os materiais diferentes que formam essa mistura. Então, aqui embaixo vocês veem a água, que ela fica aqui embaixo porque ela tem uma densidade maior, e o óleo fica aqui em cima flutuando porque tem uma densidade menor. Se eu consigo visualizar os materiais que formam aquela mistura, eu vou chamar essa mistura de heterogênea. Cada fase, cada componente que eu consigo visualizar, eu vou chamar de fase. Então, essa primeira parte aqui que eu visualizo é uma fase, e essa segunda componente que eu visualizo é outra fase. Então, aqui eu tenho uma mistura que é formada por duas fases. Uma aqui que eu vejo e a segunda que eu estou vendo aqui embaixo, certo? Nas misturas homogêneas, eu não consigo diferenciar os componentes dessa mistura. Então, não consigo ver assim, que substâncias estão formando essa mistura. Um exemplo nítido disso aí é a mistura de água com açúcar totalmente dissolvido. Então, quando você coloca o açúcar na água, agita aquele açúcar, você vai perceber que com o tempo você não consegue mais visualizar os grãos daquele açúcar na água. É uma mistura porque eu tenho a união de duas substâncias diferentes, de água e açúcar. Porém, como eu não consigo ver, eu não consigo diferenciar os componentes dessa mistura, eu vou chamar essa mistura de homogênea. A mistura homogênea, ela é uma mistura que ela só tem uma fase. Então, você não consegue ver o outro componente. Então, por isso eu digo que ela só tem uma fase, um componente visível, certo? Eu estou falando da mistura de água e açúcar, e aí eu posso falar também da mistura de água e sal. Se vocês pegarem a água e o sal, colocar uma pitada de sal em um copo de água, vocês verão também que aquele sal ele vai ser dissolvido, e aí você não consegue mais visualizar aquele sal, certo? Então, seria uma mistura homogênea. Porém, nem sempre a mistura de água e sal é uma mistura homogênea. Por quê? Porque se eu colocar colheres e colheres e mais colheres de sal, vocês verão que aquela água não vai conseguir dissolver aquele sal todo que eu coloquei ali. E aí vão ficar aqueles grãos de sal. Acho que já aconteceu com todo mundo, de alguém colocar tipo, sal demais em determinado local e aí a água não dissolve e o sal fica acumulado ali. Essa mistura de água e sal, vejam que ela, no caso, é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver a fase da água e consigo ver também a fase do sal.
Se eu vejo os componentes, então eu terei uma mistura heterogênea. Então, nem sempre, quando você misturar água e sal, você terá uma mistura homogênea. Porque se você colocar sal demais, aquele sal não vai ser dissolvido. E aí você consegue ver o sal na água. Então, será uma mistura heterogênea. E aí, outra coisa que a gente precisa entender é o que são soluções. As soluções são misturas homogêneas, ou seja, que apresentam só uma fase visível de duas ou mais substâncias. Então, quando eu tenho uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, eu vou chamar essa mistura de solução, certo? Numa solução, eu tenho duas coisas. Eu tenho o soluto, que é a substância que foi dissolvida. Exemplo, na mistura de água e açúcar, que é uma solução, é uma mistura homogênea, o açúcar que está sendo dissolvido vai ser chamado de soluto. Já a substância que dissolve, ou seja, a água que vai dissolver o meu açúcar, vai ser chamada de solvente. Então, soluto é aquilo que está sendo dissolvido. E solvente é quem está dissolvendo o material. E aí nós vamos praticar o que nós aprendemos, visualizando essas misturas que eu trouxe para vocês aí, certo, pessoal? Então, vocês vão me dizer agora o que são misturas homogêneas e o que são misturas heterogêneas. Primeiro material é esse líquido aqui roxinho. Para vocês, isso é uma mistura homogênea ou heterogênea? Então, esse material aqui, como eu não vejo os componentes que estão formando eles, eu só vejo uma única coisa aqui, ó, uma única fase. Então, é uma mistura homogênea. Vamos aqui para o nosso sangue. A pessoa vai lá fazer o exame de sangue, retira o seu sangue, coloca nesse tubinho. E em seguida, coloca esse tubinho para agitar em alta velocidade. Quando o cara que estiver fazendo o exame pegar esse tubinho, vocês verão que o tubinho está desse jeito, ó, com esse líquido amarelado aqui em cima e com as células vermelhas aqui embaixo. Eu pergunto, esse tubo aqui de sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? Então, vocês verão que é uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver os componentes dessa mistura. Então, eu vejo a porção amarelinha, que nada mais é do que o plasma do sangue. Eu vejo uma porção vermelhinha aqui, e além disso, eu vejo uma camada ainda intermediária aqui, ó, de vermelho claro. Então, eu tenho uma mistura heterogênea formada por uma, duas, três fases. Terceiro exemplo de mistura é a mistura de água com óleo. Eu terei, então, uma mistura também heterogênea, porque vocês verão os componentes dessa mistura. No caso, é uma mistura de duas fases, a fase do óleo e a fase da água aqui embaixo. Agora, eu quero ver se vocês estão fera mesmo nessa mistura aqui, ó, de gelo com água. Vocês acham que a mistura de gelo com água líquida é uma mistura homogênea ou heterogênea? Então, pessoal, partindo da ideia que numa mistura heterogênea, eu consigo ver os componentes dessa mistura, então o que vai acontecer? A mistura de água líquida com gelo é uma mistura heterogênea porque eu tanto vejo a fase do gelo quanto vejo a fase da água líquida. Então, sempre que eu visualizo os componentes dessa mistura, eu terei uma mistura heterogênea. Outro exemplo aqui é a mistura de água com areia. A mistura de água com areia também é uma mistura heterogênea. Eu vejo os componentes com duas fases, a fase da água e a fase da areia. E aí vocês verão que quem é que tem maior densidade? A água que está aqui em cima ou a areia que está aqui embaixo? Se vocês lembram e aprenderam o que eu falei, a areia vai ter maior densidade, porque ela vai afundar na água, certo? Então, a água fica aqui em cima, flutuando, e a areia afunda porque tem maior densidade. E aqui uma pedra de granito, para vocês me dizerem se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Muitos alunos confundem também essa pedra de granito, mas sempre que vocês conseguem ver diferenças dos componentes, então vocês terão uma mistura heterogênea. Como vocês estão vendo aí,
Eu tenho porções pretas, tenho porções marrons mais claras, tenho porções cinzas. Então, significa que eu consigo ver os componentes dessa mistura. Então, se eu estou vendo, é uma mistura heterogênea. Vocês irão preparar o bolo de vocês, colocaram farinha de trigo, colocaram margarina, colocaram ovo. E aí eu tenho uma mistura de materiais. É uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. E é uma mistura heterogênea com quantas fases? 3 fases. Fase da farinha, fase da margarina, fase do ovo. Eu vejo 3 componentes, então eu tenho 3 fases. Por fim, um suco detox para a gente emagrecer. Depois de ganhar tanto peso nessa quarentena. Tô brincando. O que vai acontecer é que eu tenho aqui um suco detox realmente colocado em um copo. E aí eu quero que vocês me digam se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Como vocês estão vendo, só tem uma única fase. Então, é uma mistura homogênea. E assim, pessoal, nós encerramos o conteúdo de hoje. Vocês devem, então, fazer a leitura do resumo do conteúdo que está lá no plano de estudo de vocês, em material a ser consultado, para complementar tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui nessa aula, tá bem?